Olá a todos e a todas, muito prazer, meu nome é Gutberger Falco, eu sou bolsista técnico-científico do programa ProEspécies, trabalhando na coordenação de ações integradas para a conservação de espécies, dentro da diretoria da biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eu primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, que estão nos acompanhando e agradecer à comissão organizadora pelo convite e o espaço para que a gente pudesse falar um pouco sobre os planos de redução de impacto das infraestruturas viárias terrestres sobre a biodiversidade. Um plano que foi publicado em 2018, e que tem como objetivo compreender melhor, e auxiliar esse processo de decisões de como compatibilizar a expansão das infraestruturas viárias terrestres e a conservação da biodiversidade. Mas isso fica um pouco mais claro se a gente observar uma linha de raciocínio que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, as infraestruturas viárias terrestres são estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico nacional do nosso país, pois elas integram as áreas litorâneas e interioranas, sendo responsáveis por um transporte de 80% das cargas e passageiros que movimentamos no nosso país, que chegou a atingir em 2018 256,08 bilhões do nosso PIB, onde o modal rodoviário representa 65% dessa movimentação de cargas e o modal ferroviário representa 15%. No entanto, esse setor enfrenta diversos desafios e gargalos, em especial pelos investimentos historicamente tímidos frente à extensão e à complexidade do planejamento logístico, o que tem elevado o custo do Brasil, reduzindo a competitividade brasileira no mercado internacional. Fato que podemos observar com o índice de desempenho logístico medido pelo Banco Mundial, onde o Brasil, em 2018, ocupou a 56ª posição, mostrando que essas infraestruturas ainda precisam melhorar muito para que a nossa economia cresça ainda mais. Porém, isso, ao mesmo tempo que foram identificados esses problemas, novos investimentos e parcerias público-privadas estão sendo planejadas e assinadas, E com isso, o que a gente enxerga é uma expansão e modernização dessas infraestruturas, de forma coordenada, principalmente para pavimentação de rodovias, expansão da malha ferroviária e uma regularização do passivo ambiental, uma vez que boa parte dessas vias datam de um momento anterior à Política Nacional do Meio Ambiente, que instituiu os instrumentos de avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental. Logo, elas precisam passar por adequações regulatórias, Porém, a gente percebe um descompasso de políticas públicas, onde o planejamento das IVTs estão cada vez mais nacionais, integrados e com planejamentos de longa duração, fato que não é observado quando a gente pensa nas avaliações de impactos ambientais, onde geralmente se avalia trechos por trechos, sem uma visão integrada do sistema. Isso preocupa mais ainda quando a gente analisa os diversos impactos que as infraestruturas viárias terrestres promovem, sendo eles diretos ou indiretos, como a destruição de hábitats e a degradação de hábitats, a morte da fauna por atropelamentos, casos de colisão com veículos, a fragmentação da paisagem, que impede a movimentação da biodiversidade e reduz o fluxo higiênico, e ainda atuando como vetores de incêndio, de caça e de introdução de espécies exóticas invasoras. Então aqui a gente começa a ver um cenário interessante, onde temos um setor fundamental para a nossa economia, que está precisando de investimentos, que começou a ter novos investimentos e que produz uma série de impactos ambientais, Então, diante desse cenário, o CMBio, com sua missão de proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental, buscou contribuir com esse planejamento nacional, Uma vez que o CMBio faz a gestão de 335 unidades de conservação, sendo 9% do território continental brasileiro, ou seja, uma faixa de terra considerável, a ser observada, e ainda por fomentar e executar pesquisas, programas de proteção, preservação e conservação da biodiversidade, como o caso
da avaliação de espécies ameaçadas, onde a gente identifica os principais vetores que estão levando a biodiversidade à extinção, o Plano Estratégico de Pesquisa e Gestão de Conhecimento do ICMBio, né, muito atrelado ao CISBio, ao Programa Monitora, bem como os planos nacionais de conservação de espécies ameaçadas, né, que reúne o que tem de mais avançado em conservação de espécies ameaçadas, e o PRIM, né, os Planos de Redução de Impactos, que talvez seja o instrumento mais próximo a uma resposta àquele cenário, né, de aumento das infraestruturas viárias terrestres e maior impacto sobre a biodiversidade. Portanto, os PRINs, né, eles justamente vêm com essa ideia, né, de analisar de modo integrado as atividades socioeconômicas específicas que ameaçam de extinção a biodiversidade brasileira, assumindo que dentro das várias atividades socioeconômicas, se nós pegarmos uma em específico, a gente tem como avaliar melhor a biodiversidade conhecida para reconhecer aquelas realmente sensíveis. E a partir dessa interação de atividade socioeconômica com a biodiversidade, estabelecer e fortalecer um nexo de causalidade entre a atividade promotora de um dano, o dano ambiental e as consequências sobre a biodiversidade, para aí sim propor soluções específicas que reduzam esses danos ambientais sinérgicos e que promovam uma compatibilização entre a atividade socioeconômica e a conservação da biodiversidade. Atividade socioeconômica, que aqui no PRIM-VT são as infraestruturas viárias terrestres. Então, o objetivo desse PRIM-VT é justamente gerar cenários de compatibilização entre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento das IVTs, de forma que a gente propõe soluções espacialmente explícitas que reduzem os impactos ambientais, né? Portanto, ao final, nós desejamos um desenvolvimento socioeconômico dessas infraestruturas, atrelado a essas infraestruturas, né, com uma perda líquida de biodiversidade nula, ou seja, uma não extinção de espécies, né, e um não agravamento do estado do risco de extinção dessas espécies, né. E essa ideia toda, ela vem a partir do processo hierárquico de mitigação, ou seja, o PRIM ele é todo estruturado com base na teoria, nas premissas desse processo, onde uma atividade humana ela pode resultar em impactos positivos ou negativos sobre a biodiversidade. Uma vez que a gente consegue estimar o impacto prévio de uma ameaça, a gente pode propor uma sequência de atividades, de ações conservacionistas para reduzir esses impactos, né? Sendo a primeira dela evitar que impactos maiores aconteçam, sendo principalmente representada na escolha locacional de menor impacto. Em seguida, aplicar, né, uma vez que foi escolhido o local onde será impactado, aplicar soluções adaptativas ao funcionamento padrão dessa atividade impactante, para que a gente consiga mitigar os danos, né, e ainda assim reduzir mais ainda os impactos previstos. Porém, a gente sabe que impactos residuais ocorrerão, né, uma vez que para executar a atividade, áreas terão que ser desmatadas, né, o solo precisará ser impermeabilizado e que, por consequência, não terá como reduzir mais ainda esses impactos. Porém, podemos encontrar áreas compatíveis para que a gente possa compensar esses danos e, assim, neutralizar o impacto negativo, promovendo uma perda líquida de biodiversidade nula. Bom, nesse sentido, o PRIM funciona como uma ferramenta de suporte à avaliação de impactos ambientais, subsidiando o processo decisório do planejamento das IVTs e do licenciamento ambiental, interagindo principalmente com os estudos de impacto ambiental, né, onde esses estudos geralmente apresentam uma escala espacial local, né, geralmente restrita às áreas de influência direta e indireta do empreendimento, e uma escala de análise temporal ecológica de curto prazo, geralmente atrelada a algumas poucas campanhas de coleta de dados e alguns planos de monitoramento. O PRIM, por outro lado, ele trabalha numa escala espacial, regional, né, e numa escala temporal também ecológica, mas de maior prazo, reunindo as principais informações disponíveis, né, sobre a biodiversidade sensível, para tentar contribuir, né, com um maior conhecimento, né, acumulado ao longo do tempo. A ideia é que
a soma desses dois instrumentos, né, promove uma maior certeza científica, um maior conhecimento a respeito dessa interação da biodiversidade com os impactos, para auxiliar o processo decisório de medidas mitigadoras, né? E com isso, pautar essas decisões pelo princípio da prevenção, né? Cada vez mais pelo princípio da prevenção e não pelo princípio da precaução, permitindo que a gente seja mais assertivo na proposição de soluções e mais efetivos e mais eficientes nos resultados obtidos. Portanto, o PRIM ele não substitui licenciamento ambiental, ele apenas complementa, né, subsidia esse processo. A sua metodologia ela é baseada a partir de uma construção participativa e a gente tem como meta revisar esse plano periodicamente, né, atrelada principalmente à publicação de novas listas de espécies ameaçadas. Portanto, a gente utiliza da informação disponível dos setores de planejamento da infraestrutura viária terrestre para identificar quais são os principais atores que precisam participar do nosso plano, né? Então, no caso do IVT, nós identificamos, né, o IBAMA e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como parceiros importantes para esse projeto, né, bem como a NTT, o DENIT, o antigo Ministério dos Transportes, né, para dar uma visão um pouco do setor das IVTs, né, ao plano, bem como incluímos também, né, especialistas da academia, pesquisadores que lidam, né, com essa temática, como o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas e o Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, né, e o Metaland, né, o laboratório do professor Paulo Demarco, nessas análises também. E com isso a gente reuniu uma equipe bem diversa que pôde contribuir com diferentes visões desse processo de planejamento, né? Em paralelo, né, com a iniciativa do Bioinfa Brasil, que também nos auxiliou muito para a conquista, né, e concretização do PRIM-IVT. Bom, mas como ele realmente é estruturado, né? A gente pode compreender o PRIM como níveis hierárquicos de informação aplicados ao processo decisório, onde a partir de uma série de dados espaciais, nós sistematizamos e processamos essa informação, esses dados para gerar informações. A partir dessas informações, a gente propõe análises de priorização para gerar um conhecimento esse que, aplicado a diferentes problemas, permite que a gente proponha um leque de soluções alternativas aos tomadores de decisão, né? E aqui eu faço referência aos planejadores das infraestruturas viárias terrestres e ao licenciamento ambiental, para que eles tomem as decisões, né, de compatibilidade subsidiado pelo melhor conhecimento disponível, né? Mas para entender melhor esse fluxograma de passos aqui, a gente pode detalhar eles com mais calma, né? Então, a prospecção de dados, né, e a sistematização desses dados para gerar informação, ela parte primeiramente de uma visão geral das atividades existentes e planejadas, né, para a gente ter uma ideia do escopo geográfico dessa nossa análise. Portanto, para o IVT, a gente percebe que as estradas e ferrovias existentes e planejadas são espalhadas por todo o país. Portanto, a gente precisa trabalhar com um escopo nacional para esse planejamento. Ainda, como a gente sabe que a biodiversidade, ela não é distribuída, o conhecimento sobre a biodiversidade não é homogeneamente distribuído, a gente optou por dividir a nossa análise por biomas, né, para aumentar a complementariedade e a representatividade de todos os biomas na análise e maximizar a nossa capacidade computacional também, uma vez que é um território muito grande. Uma vez definido essas análises por biomas, a gente segmentou todos os biomas por unidades de planejamento, aqui representadas por um mosaico, né, de unidades de conservação e otobacias nível 6, né, buscando divisões naturais, né, que tenham uma importância também para a gestão territorial e que apresentem um significado biológico por trás. Essas unidades de planejamento, elas serão nossas unidades mínimas de decisão política e gestão de manejo. Portanto, todos os nossos resultados serão definidos a partir desses limites, né, que foram construídos com células de resolução de 1 por 1 quilômetro.
Definido esse escopo espacial, nós fomos para a literatura e discutir com os parceiros para tentar entender melhor quais seriam os impactos que nós poderíamos incluir na nossa análise passíveis de espacialização e que apresentam relevante importância para esse estudo. E nos deparamos com um trabalho de fórmula em colaboradores, né, que propõe uma resposta geral da biodiversidade sensível às infraestruturas viárias terrestres, onde eles assumem, né, que o tamanho populacional de uma determinada espécie ele varia naturalmente, né, em virtude de outros fatores, mas que quando deparado com as perturbações do início de uma construção de uma rodovia, ele sofre, essa população primeiramente sofre com as perturbações de perda de habitat, em seguida com uma redução da qualidade ambiental, uma degradação ambiental. Em seguida, começa a ocorrer uma circulação de veículos, né, que promove um aumento do risco de colisão com essas espécies, né, e potenciais mortes nessas populações, aumentando a taxa de mortalidade. E, por fim, essas espécies começam a ficar cada vez mais isoladas entre si, reduzindo o fluxo gênico, né, em virtude da fragmentação da paisagem promovida por essa via. Sendo que esse conjunto de atividades tende a levar essas populações mais sensíveis a um aumento do risco de extinção. Portanto, assumindo que esses impactos são fundamentais para acessar esse acréscimo do risco de extinção e que muitos deles atuam a nível de paisagem, a gente buscou na literatura alternativas para representar melhor esses impactos. Iniciando com a degradação ambiental, nós nos baseamos no trabalho de Ibish e colaboradores de 2016, onde ele atribuiu um buffer de raio de 1 quilômetro para cada uma das rodovias e removeu essa área de influência das rodovias dos remanescentes da matriz da paisagem, né? E dessa forma, a gente conseguiu representar, né, a partir dessa subtração dos remanescentes naturais com esse buffer de 1 quilômetro, o que seria, né, os remanescentes florestais livres dessa degradação ambiental. Portanto, a gente vai considerar essa informação aqui como sendo a informação base para construir os dois outros impactos, né, que seria a perda de habitat e a fragmentação da paisagem. Portanto, assumindo esse cenário de fragmentação, de fragmentos, né, de remanescentes de vegetação nativas, oriundos da degradação ambiental, a gente aplicou as nossas unidades de planejamento sobre eles para calcular métricas de paisagem para cada uma das nossas unidades, utilizando o pacote SDM Tools do programa R. Para representar a perda de habitat, nós utilizamos a proporção de área desmatada por unidade de planejamento. E para a representação da fragmentação da paisagem, a gente utilizou o tamanho efetivo de malha proposto por Jagger em 2000. Já para a representação do risco de morte por colisão, a gente teve inicialmente um maior trabalho, né? A gente buscou na literatura diversas formas de representar espacialmente esse impacto e até que encontramos, né, um framework bem interessante proposto pelo Vicentim e colaboradores em 2016, onde ele assume que o risco de morte por colisão ele é fruto da interação de duas outras informações, né, que é a exposição da biodiversidade sensível ao ambiente, ou seja, as espécies estarem no local onde a estrada vai ser construída, né? Ou seja, vai ter uma interação entre elas. Em seguida, o perigo de colisão, que é uma variável antrópica que eles propuseram como sendo composta do tráfego de veículos e da velocidade permitida nessas vias, né? A velocidade máxima permitida nessas vias. Ou seja, eles assumem que quanto mais veículos transitam numa via em maior velocidade, maior tenderá a ser o risco de morte por colisão. Portanto, a sensibilidade da biodiversidade a gente vai construir daqui a pouco, vai conversar daqui a pouco sobre ela. Porém, o perigo de colisão é o que a gente vai representar agora e, para isso, nós utilizamos o Plano Nacional de Contagem de Tráfego e o Código Brasileiro de Trânsito para tentar estimar essas duas variáveis. Portanto, o fluxo de veículos estimado ele foi construído a partir de um modelo geoestatístico utilizando o algoritmo Randall Forest,
onde a gente utilizou como variável resposta 325 pontos de contagem do fluxo médio, fluxo diário médio mensal de veículos, né, do Plano Nacional de Contagem de Tráfego. E utilizamos 5 variáveis preditoras, né, indicadas pelo trabalho do Vicentinho e colaboradores como bons preditores desse fluxo de veículos, né. Removemos aquelas que apresentavam uma autocorrelação para resultar, ao final, 3 componentes, que foram a densidade populacional humana municipal, a distância dos centros urbanos e a distância de rodovias movimentadas. Com essas informações, nós aplicamos o modelo, né, Randall Forest, como eu comentei, e conseguimos obter esse resultado espacialmente explícito do fluxo de veículos. Para representar a velocidade máxima das vias, nós utilizamos a classificação das vias e a representação delas espacialmente para identificar qual é a velocidade máxima permitida para cada um desses tipos de via. E, a partir daí, assumir a premissa, né, que quanto maior a velocidade máxima permitida, maior tenderá a ser a velocidade real dos veículos nas vias, né? Com a interação dessas duas camadas, nós conseguimos representar, né, de forma nacional o perigo de morte por colisão. E aplicando o mesmo princípio, né, de sobreposição com as unidades de planejamento e retirando um valor médio por unidade de planejamento, representar o perigo de morte por colisão por unidade de planejamento. Ou seja, com essas análises, nós conseguimos representar a perda de habitat por unidade de planejamento, a fragmentação da paisagem e o perigo de morte por colisão, entendendo um pouco como esses impactos estão distribuídos pelo nosso país. Porém, uma vez entendido sobre esses impactos, nós precisamos identificar quem seriam esses alvos de conservação que mereçam entrar nessa análise. Para tanto, a gente tratou como alvos de conservação aqueles elementos da biodiversidade que apresentam uma baixa resiliência ou resistência a esses impactos, né? E aqui nós trabalhamos com espécies da fauna, espécies da flora e ambientes singulares que, de certa forma, podem ser extintos caso tenham os impactos das infraestruturas terrestres sobre eles. Ao total, tivemos 2.483 alvos de conservação, sendo 462 deles da fauna, 1.943 da flora e 78 tipos de ambientes singulares, né? Sendo que desses vários, né, apresentam diferentes níveis de sensibilidade, né, níveis de ameaça de extinção que foram incorporados na nossa análise. Para definir as espécies da fauna, primeiramente a gente fez uma consulta ao livro vermelho e aos dados do atropelamento do sistema urubu, que foi gentilmente cedido pelo Dr. Alex Bage, para fazer uma lista prévia de quais seriam as espécies potencialmente sensíveis a essa estrutura, as IVTs, né? Em seguida, essa lista foi validada pelos Centros Nacionais de Pesquisa em Conservação do ICMBio, centros esses que reúnem uma série de especialistas nesses grupos taxonômicos que fizeram esse filtro, adicionando espécies e removendo espécies, né? Ao final, incorporando espécies, foram incorporadas todas as espécies ameaçadas do livro vermelho, todas as espécies DD e NT que tiveram essa identificação como sendo sensível às IVTs, bem como algumas poucas espécies, né, consideradas menos preocupantes, mas que apresentavam uma distribuição restrita, que poderiam se tornar ameaçadas caso um impacto ocorresse sobre elas. Para a representação espacial dessas espécies da fauna, nós dividimos em 2 grupos. Para aquelas que apresentavam mais de 10 registros de ocorrência, nós aplicamos o método de modelagem de distribuição potencial, onde nós utilizamos esses registros de ocorrência, mas 3 algoritmos, né, Maxent, Randall Forest e SVM, para um modelo consenso da distribuição dessa espécie, né, distribuição potencial dela. E para em seguida, né, aplicar um método de MSDM e restringir um pouco mais, removendo as áreas de menor adequabilidade ambiental do modelo gerado. Para aquelas espécies que apresentavam menos de 10 registros de ocorrência, nós construímos polígonos por pontos, ou seja, nós observamos onde tinham os registros de ocorrência
E para aquelas unidades de planejamento que se sobrepunham aos registros de ocorrência, nós consideramos como uma espécie potencialmente ocorrendo nela toda. Para as espécies da flora, nós utilizamos o apoio do CNC-Flora, né, o Centro Nacional de Conservação da Flora Brasileira, do Jardim Botânico, centro responsável pela execução do Livro Vermelho da Flora do Brasil, em que eles nos indicaram todas as espécies ameaçadas de extinção como potencialmente sensíveis às infraestruturas viárias terrestres. E para sua representação espacial, nós utilizamos os buffers de precisão pelo CNC-Flora construído. Com relação aos ambientes singulares, nós tratamos deles, nessa análise, por enxergar que eles são um surrogate, né, um substitutivo de biodiversidade não sensível ou não descrita ainda pela ciência. Ou seja, a gente considera que esses diferentes ambientes, eles tendem a agrupar diferentes componentes da biodiversidade, sendo que nenhum desses componentes foi sensível, identificado como sensível o suficiente para participar como sendo um alvo independente. Ou seja, é como se fosse um componente de princípio da precaução, né? O PRIM utilizando o princípio da precaução nas nossas análises, certo? Então, para representar os ambientes singulares, a gente teve dois grupos de dados, né? As fitofisionomias, que foram aquelas definidas pelo IBGE, que totalizaram 58 alvos de conservação, e cavernas, né, que foram definidas pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, né, do ICMBio, onde um trabalho deles bem interessante, eles elencaram, né, as principais classes de rochas com potencial ocorrência de caverna e somaram essa informação ao registro, né, de cavernas para estabelecer um gradiente de importância para esses diferentes alvos, resultando em 20 alvos de conservação de caverna. Uma vez definidos os impactos, definido o escopo, definidos os impactos e definidos os alvos de conservação, a gente achou interessante incluir na nossa análise a condição da paisagem, né, que seriam outras influências antrópicas que favorecem ou prejudicam a manutenção da biodiversidade na paisagem. Ou seja, áreas urbanas, áreas com agricultura, áreas que, de certa forma, tornam um ambiente menos adequado para a manutenção das espécies, elas foram consideradas paralelamente na nossa análise, de certa forma, para que a gente não indique como sendo áreas mais sensíveis àquelas mais prejudicadas já pela ação humana. Uma vez definido impactos e esses outros componentes da biodiversidade, a gente realizou duas análises para a proposição de dois surrogates principais. A exposição de impactos enérgicos, que foi uma análise de multicritério dos impactos produzidos para gerar essa camada única, né? E uma análise de priorização espacial aplicando o software Zonation, onde a gente utilizou os alvos de conservação e a condição da paisagem para construir um gradiente de sensibilidade da biodiversidade, onde quanto maior a sensibilidade da biodiversidade, maior aquela UP reúne informações sensíveis da biodiversidade, ou seja, impactar aquela UP, você tem uma maior chance de provocar extinções, né? Essas duas camadas eram gradientes contínuos e para uma melhor visualização e interpretação, nós dividimos em 4 níveis de importância, né, divididos a partir dos seus quartis, garantindo que tenha um número de unidades de planejamento igual para cada um desses níveis. Feito essa análise essa priorização espacial, nós gostaríamos de mostrar o quanto que ela foi ou não eficiente em garantir que os alvos mais sensíveis estariam reunidos nas áreas de maior importância. E para isso nós utilizamos uma análise PropTest no programa R para identificar, né, e comparar a diferente representatividade da distribuição dos alvos de conservação em cada um dos níveis de sensibilidade, das áreas extremamente sensíveis até as menos preocupantes. E uma análise de priorização boa tenderia a agrupar, né, uma maior distribuição das espécies, né, nos seus diferentes níveis de sensibilidade em áreas de maior sensibilidade, fato que a gente encontrou, né, na nossa análise. Uma vez construídos esses dois
surrogates, né, de impactos e de biodiversidade, a gente consegue interagir estes dois produtos, né, esses dois conhecimentos, num mapa bivariado, produzindo o principal produto do PRIM, IVT, que é o mapa de compatibilidade entre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento de infraestruturas viárias terrestres. Esse mapa, ele traz no seu eixo Y o incremento da sensibilidade da biodiversidade e no seu eixo X o incremento da exposição de impactos, construindo um quadro-situação do custo ambiental de se explorar e se impactar uma determinada unidade de planejamento. E com isso, a gente consegue integrar esses resultados ao processo hierárquico de mitigação, propondo soluções para evitar impactos, soluções para mitigar impactos e soluções para compensar impactos. Portanto, com esse quadro de situação de um custo ambiental prévio de se impactar uma determinada região, a gente pode interpretar o apoio para evitar impactos como o aumento da sensibilidade torna mais complexa os esforços de mitigação e compensação de impactos, né? E, em uma segunda observação, a degradação ambiental influenciando o quanto essa região é mais íntegra ou não, né? Portanto, se a sensibilidade da biodiversidade é alta e essa área é bem íntegra com relação aos impactos, essa é uma área de muito baixa compatibilidade. Num cenário comparativo, né, se ela tem uma alta sensibilidade, mas está sobre uma área de já muito impacto prévio, ela estaria numa área de baixa compatibilidade. Se ela está numa área de baixa sensibilidade, mas ainda íntegra, livre de impactos das IVTs, ela estaria numa área de alta compatibilidade. E se ela está numa área de baixa sensibilidade, com já uma exposição alta de impactos, ela estaria numa área de muita alta compatibilidade, ou seja, uma área favorável para a exploração para o desenvolvimento dessas atividades. Uma vez definida a escolha locacional, a gente precisa mitigar os impactos associados naquela unidade de planejamento. Então, a sensibilidade ela pode ser interpretada na mitigação como uma escala de prioridade de ações de mitigação. E os impactos, ele pode qualificar essa prioridade em proativa, quanto for maior a integridade do ambiente, e reativa, quanto mais impactado já for aquele ambiente. Juntamente com essa informação, é necessário olhar dois outros produtos que o PRIM traz consigo, que é a lista de potenciais alvos de conservação por unidade de planejamento, que é uma lista de alvos por unidade, como o próprio nome sugere, e um catálogo de medidas mitigadoras e compensatórias de impactos ambientais das IVTs, onde aqui se reúnem as principais soluções conhecidas e aplicadas para a redução desses impactos. E aqui a gente faz um exercício para relacionar os alvos da biodiversidade com essas soluções, tentando orientar ainda mais essas medidas mitigadoras. Porém, como a gente sabe, impactos residuais vão ocorrer. E nada mais justo do que compensar esses impactos na área mais similar possível à área impactada. Portanto, nós fizemos uma análise de beta-diversidade através de uma análise de agrupamento hierárquica para identificar aqueles agrupamentos que compartilham uma maior similaridade de alvos, para representá-los posteriormente no mapa e definir um mapa, né, de agrupamentos de compensação ambiental. Porém, isso tudo fica um pouco mais fácil de entender se a gente aplicar um exemplo. Então, assumindo que nós, aqui na Caatinga, desejamos unir dois pontos no nosso mapa, né, com três possíveis rotas, né, três possíveis escolhas locacionais para esse empreendimento, aquele empreendimento que apresentar uma menor sobreposição com áreas de maior compatibilidade e uma maior sobreposição com áreas de maior compatibilidade, essa área tenderá a apresentar um menor impacto prévio, né? Portanto, para o processo decisório, é interessante que a gente avalie essa sobreposição e identifique essa rota de menor impacto, que aqui nesse caso foi a curva C, a alternativa C, né, de escolha locacional. Uma vez definida a escolha locacional, os impactos vão começar a existir, né, começar a se materializar. E para isso a gente vai precisar tomar decisões com relação à mitigação de impactos.
né? Assumindo esse exemplo, 50 unidades de planejamento foram impactadas. E ao observar como elas se localizam nesse quadro de situação de medidas mitigadoras, a gente percebe que existem unidades de planejamento prioritárias aqui para ações de medidas mitigadoras proativas e reativas. Quando nós olhamos elas num contexto associado com a lista de espécies por unidade de planejamento e as medidas mitigadoras, né, o catálogo de medidas mitigadoras, a gente pode orientar espacialmente quais são aquelas mais adequadas para receber esses diferentes esforços de conservação. Mas aprofundando um pouco mais nesse exemplo, se a gente pegar essa unidade de planejamento como destaque, a gente percebe que ela é impactada por essa via, né? Se nós observarmos a lista de alvos previstos para dentro dessa unidade de conservação, a gente tem uma ideia daqueles alvos presentes e potencialmente impactados. O ideal é que a gente observe todos para a tomada de decisão. Porém, usando o exemplo de uma espécie só, o gato-maracajá, essa espécie ela sofre principalmente com a fragmentação de habitat e com risco de morte por colisão, né? Se nós procurarmos no catálogo alternativas de medidas mitigadoras e compensatórias para reduzir esses impactos, dentre as possibilidades nós encontramos os viadutos, que são soluções estruturais que visam mitigar justamente esses dois impactos, fragmentação e colisão com veículos, atingindo, né, sendo benéfica a esse tipo de grupo de espécies. Portanto, se aplicarmos essa medida mitigadora, nós reduzimos o impacto, permitindo com que a espécie consiga se locomover com maior segurança pela paisagem. Porém, impactos residuais vão continuar existindo, né? E para orientar o processo decisório de compensação de impactos residuais, se nós observarmos quais os agrupamentos de compensação ambiental são atingidos pelo nosso empreendimento, a gente tem como avaliar a relação desses agrupamentos impactados com os demais agrupamentos e construir, assim, um ranking de prioridades para compensação ambiental, né? Neste caso aqui, identificando os agrupamentos D como sendo os principais, né, os melhores investimentos a serem destinados aos recursos de compensação ambiental, né, os melhores locais. Então, assumindo, né, que dentro desse mapa de compatibilidade a gente tem as prioridades proativas e reativas, nós podemos localizar quais seriam as principais áreas mais adequadas para o investimento desse recurso, né, colaborando, assim, não só como a indicação dessas áreas, como orientando áreas mais propícias para proteção ou restauração e recuperação de áreas, né, auxiliando a compensação de impactos ambiental federal, introduzindo mais um critério aos critérios do Comitê de Compensação Ambiental Federal, né? Então, pensando, né, nesse cenário do gato maracajá, como havia levantado, essa espécie ela foi localmente impactada. A gente pode avançar um pouco mais nessa ideia da compensação ambiental e buscar, né, nos planos nacionais de conservação, quais são as principais ações que beneficiam a conservação dessa espécie e centrar nessas informações, né? Isso a gente traz junto com o PRIM-VT, apontando quais são os planos, né, e quais espécies são abarcadas por quais planos. E com isso, garantir que o impacto local se transforme num benefício de conservação para a espécie regionalmente, né? E, a partir daí, a gente finaliza essa ideia, né, de apoiar o processo decisório, de evitar impactos, mitigar impactos e compensar impactos. Porém, a gente pode extrair mais informações do PRIM-VT, como, por exemplo, o cenário, né, de compatibilidade com relação às unidades de conservação, né? Quando a gente avalia as diferentes esferas, grupos e categorias, existem algumas unidades que permitem a construção de estradas, né, e ferrovias, como, por exemplo, APAs, né? Então, esse cenário ele permite a gente avaliar a sensibilidade e os impactos já presentes em cada uma das unidades de conservação, podendo auxiliar ao plano de manejo e à gestão dessas unidades. Ainda, o mapa de compatibilidade ele pode ser observado numa visão por empreendimentos, né? Sobrepondo os empreendimentos existentes, planejados ou com tráfego suspenso, como é o caso de algumas ferrovias, para avaliar aqueles trechos que são prioritários para a conservação e aqueles trechos que são favoráveis, né? Que são oportunidades para o desenvolvimento da malha viária, né? E ainda assim, né, apoiar possíveis prioridades
né, para regularização de algumas vias, né, tentando direcionar aquela iniciativa de reduzir o passivo ambiental frente às produzido, né, ao longo desses anos com a construção de rodovias e ferrovias. A gente ainda pode observar o resultado da compatibilidade dos biomas de uma forma integrada, né, tendo uma visão nacional da compatibilidade entre os biomas. E a partir dessa porcentagem de áreas, identificar quais são os biomas que são mais propícios, né, e aqueles menos propícios para o crescimento desse modal, né? Então, a gente pode observar fazer avaliações quanto à vantagem comparativa, né, quanto o investimento e o custo para se manter essas vias nos diferentes biomas, num contexto que se considere também a compatibilidade com a conservação da biodiversidade, como é o caso da Amazônia, por exemplo, onde, frente a todos os biomas, é a que apresenta o cenário menos compatível com o avanço desses modais. Portanto, para finalizar, a gente acredita que o PRIM ele tem um potencial de auxiliar, né, essa avaliação de impacto ambiental, fornecendo ao planejamento, o setor de planejamento de VTs e licenciamento ambiental, uma série de soluções para a redução de impactos que pode tornar esse processo mais eficiente, transparente, inclusive e efetivo, resultando numa maior governança e accountability para as políticas públicas ambientais, promovendo, né, um desenvolvimento socioeconômico mais sustentável. Dessa forma, a gente acredita que o PRIM ele possa auxiliar a conquista de alguns dos objetivos, né, pactuados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, bem como metas de conservação da Convenção da Biodiversidade Biológica e, por que não, passar para o mundo uma imagem de um setor que está se desenvolvendo com um pensamento ambientalmente alinhado, né? Ou seja, se aproximar cada vez mais dos princípios do Equador propostos pelo Banco Mundial e outras instituições financeiras, trazendo uma ideia de que o Brasil se preocupa em fazer um modal viário mais sustentável. E para finalizar agora de verdade, eu gostaria de fazer um convite / provocação, né, que vocês olhem o nosso instrumento, né, ele está disponível no site do ICMBio, o nosso relatório, os nossos PDFs, né, os nossos shapefiles, né, a gente tem formato KMZ, enfim, para vocês explorarem, testarem, principalmente aplicarem nas tomadas de decisão. Com destaque, eu queria fazer para a academia, né, que vocês olhem as lacunas de conhecimento. É uma sessão que a gente traz no final dos PRINs, onde a gente apresenta as principais dificuldades que nós tivemos no desenvolvimento desse trabalho. E que seria muito interessante que a gente tivesse respostas a essas dificuldades no momento que a gente for renovar esse produto, né, fazer uma nova versão dele, para aí sim, cada vez mais tornar esse produto mais efetivo e mais eficiente na solução de problemas de compatibilização, né? Como eu falei, esse produto já está publicado, né, no site do ICMBio, vocês podem ter o acesso lá. E aproveito para fazer propaganda de 2 planos que estão saindo agora em 2020, que é o Plano de Redução de Impactos de Hidrelétricas na Amazônia sobre a Biodiversidade e o Plano de Redução de Impactos da Exploração e Produção de Petróleo e Gás sobre a Biodiversidade Marinha e Costeira. Esses 2 estão previstos para sair ainda esse ano. E o Plano de Redução de Impactos da Mineração sobre a Biodiversidade, que é planejado que tem como data de publicação o primeiro semestre do ano que vem. Tá certo? Então, tá aí o acesso do site do ICMBio, onde vocês conseguem mais informações do PRIM. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Aqui eu tenho o meu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida, tenha um interesse para mais informações, bem como da nossa coordenação lá no ICMBio, né, a COESP, para tirar dúvidas, sugestões, né? Esse é um plano participativo e a gente precisa muito desse feedback das pessoas que vão aplicar esse plano para cada vez melhorar mais e tornar esse produto realmente um produto que compatibilize, que auxilie esse processo. Aqui embaixo temos os nossos principais colaboradores e eu agradeço de coração a atenção de todos vocês. Muito obrigado.